Você sabe por que amamos as histórias? Elas causam reações reais e mensuráveis na química dos nossos cérebros. Meu nome é Andressa Bergamo, eu sou sócia e gestora de comunicação aqui na Brain e nesse laboratório de educação vamos falar sobre como a leitura e o storytelling podem ser grandes aliados na educação corporativa. Vem comigo! Nesse laboratório de educação, eu tô aqui com dois convidados super especiais que trabalham comigo aqui na Brain. O Márcio, que está à frente da nossa área de conteúdos, e a Yasmin, que está à frente da nossa área de sucesso do cliente. E eu chamei vocês aqui hoje porque eu sei que tem duas coisas que vocês têm em comum: o hábito da leitura e a habilidade de contar histórias. Então, para a gente começar esse laboratório, eu queria começar pedindo para você, Yas, contar para o pessoal de casa o que é o storytelling e por que tem sido falado muito sobre ele hoje em dia. Claro, vamos lá. Então, storytelling é a arte de contar ou desenvolver histórias. Você já ouviu ou leu uma história e ficou completamente envolvido por ela? Se sim, você já presenciou o storytelling. Essa técnica tem como características identitárias duas coisas. Primeiro, a perspectiva única do contador e, em segundo lugar, a conexão emocional gerada entre quem conta e quem ouve a história. E é por isso que tem se falado tanto do storytelling hoje em dia. Que através dessa conexão emocional gerada, o locutor ele ganha um poder persuasivo sobre o público. É por isso, por exemplo, que quando a gente lê um livro e gosta muito dele, é tendência nossa comprar mais livros daquele mesmo autor ou autora. E sabe que isso que você falou, Yas, da gente se envolver com as histórias é tão real, que eu estava lendo esses dias uma matéria da Forbes e ela foi escrita com base em um artigo científico. E ela explicava sobre como a gente realmente se envolve com as histórias. Existe um fenômeno que eles explicaram na matéria que se chama transporte narrativo, que é como se a gente se transportasse para dentro da história. Então, quando a gente está lendo algo que a gente realmente gosta, que a gente se envolve, parece que a gente está sentindo o cheiro, a gente está vivendo aquilo com todos os sentidos, como se a gente tivesse sido transportado para dentro do livro. Então essa conexão realmente existe e é explicada cientificamente, não é algo só que a gente sente assim, né? Mas realmente fatos científicos comprovam que a gente se transporta para dentro das histórias. Sim, é real. E sabe que além da gente se envolver com uma história, ela conecta as pessoas. Um professor de Psicologia e Neurociência da Universidade de Princeton explica que as respostas cerebrais de quem conta e de quem ouve uma história lentamente vão se tornando mais semelhantes. Ou seja, o cérebro de pessoas completamente diferentes vão se tornando ali, vão ficando em sintonia pelo simples fato de eles estarem compartilhando uma história. Yasmin, o poder da história realmente é altíssimo. Eu tenho certeza de que o pessoal que está aqui no estúdio hoje e quem nos acompanha nas redes, nas plataformas, adora uma boa história. Principalmente as histórias que despertam o interesse humano. Eu acho que é aí que está a chave, sabe, dessa conexão que você comentou. As pessoas se veem representadas nas histórias e a partir desse momento, quando elas se veem representadas, certamente vai gerar conexão. Mas e no mundo dos negócios, Márcio? Andressa, certamente o mundo dos negócios percebeu o potencial das histórias, né, Yasmin? E acabou se aproveitando disso, incorporou isso no seu dia a dia, porque faz certamente também que se conecte, né? Que os negócios se conectem. É muito mais fácil você vender um produto, vender uma ideia, né? Contando uma história. As pessoas vão se ver também representadas nisso. Então, eu acho que o mundo dos negócios percebeu o potencial que as histórias têm e passou a se utilizar delas para poder vender suas ideias, atingir o seu público. E isso não é de hoje, né, Márcio? Não é de hoje, Andressa. A história, a contação de histórias, a oralidade, ela acompanha a humanidade desde o princípio, né? Se a gente pegar lá os homens da caverna, as inscrições rupestres que eles colocavam nas cavernas, era uma forma de narrativa, era uma forma de contar a história. Então, foi contando histórias que a humanidade atravessou o tempo, registrou e preservou a memória, além, é claro, de transmitir conhecimento e cultura. E já que as histórias têm essa capacidade, né, de transmitir cultura, transmitir conhecimento, nada mais do que justo da gente usar elas para a educação corporativa. Porque é justamente uma forma de você criar conexão entre os colaboradores e fazer com que eles retenham muito mais aprendizagem. Inclusive, queria contar para você que está aí nos assistindo que no ano passado, a Yasmin, que está aqui com a gente, fez um conteúdo especial sobre isso, para os alunos da nossa plataforma de cursos. E eu vou pedir para ela compartilhar um pouquinho agora com vocês. Yas, você pode contar para o pessoal? Conto sim, com certeza. Tem diversas maneiras de nós aprendermos um conteúdo novo.
gente pode ler, ouvir ou escrever sobre ele, por exemplo. William Glasser, que é um psiquiatra norte-americano, desenvolveu uma teoria sobre como nós retemos o conteúdo aprendido. E ele criou a pirâmide do aprendizado. Então deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona a pirâmide de Glasser. Então essa aqui é a pirâmide que eu comentei. Vou explicá-la para vocês. Quando a gente lê um conteúdo novo, nós absorvemos 10%. Quando a gente escuta esse conteúdo, a gente consegue reter até 20% da informação. Se a gente vê, a gente consegue reter 30%. Se nós vermos e escutarmos uma explicação, por exemplo, a gente retém até 50% da informação. Se a gente discutir, a gente retém 70% da informação. E abrindo um parêntese aqui, eu e a Andressa já lemos vários livros juntas e a gente sempre para discutir depois sobre o que cada uma achou interessante na leitura e várias vezes ela comentou de alguns capítulos que eu não tinha prestado muita atenção e através da fala dela eu consegui fixar melhor o conteúdo. Bom, fechando parênteses, voltando aqui para a pirâmide de Glasser. Quando nós praticamos um conteúdo, a gente retém até 80%. Então você vê aqui que ela é bem gradativa, né? Até porque não tem como eu praticar um conteúdo que eu nunca ouvi falar, que eu nunca observei. Então primeiro a gente começa aqui na topo da pirâmide e vai vindo aqui para essas 3 atividades que são a base, que são as atividades que melhor fixam o conteúdo. E por último, o que mais fixa o conteúdo é ensinar. A gente consegue reter até 90% da informação. E o que é o ensinar? Ensinar nada mais é do que passar para frente aquilo que você aprendeu. É como contar uma história. E é aqui que a gente encaixa o storytelling. Ele pode ser usado como uma ferramenta para você ensinar outras pessoas aquilo que você aprendeu. Perfeito, Yas! Então fica essa dica para você que está nos assistindo, que o storytelling pode ser um grande aliado para os seus treinamentos. E eu quero aproveitar que a Yasmin comentou que a gente leu alguns livros em conjunto para trazer um segundo assunto para esse laboratório de educação, que é o hábito da leitura. E para isso, o Márcio trouxe aqui alguns dados sobre a leitura no país. Certo, Márcio? Certo, Andressa. Esses dados são da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é feita com abrangência nacional em mais de 200 municípios brasileiros. Andressa, eu vou pegar aqui a minha colinha, o celular, onde eu trago esses principais dados da pesquisa. A pesquisa, então, ela caracteriza leitor e não leitor. O que é leitor para a pesquisa? Leitor é aquele que leu, em parte ou no todo, pelo menos um livro. E não leitor é aquele que se declara que não leu nenhum livro mesmo, né? A pesquisa traz dados muito interessantes. A pesquisa traz que o brasileiro leu, nos últimos 3 meses, uma média de 2,6 livros. Isso está considerando aqueles livros que são lidos inteiros, como eu falei, e os livros que são lidos em partes. Então, a média de leitura nos últimos 3 meses de 2,6 livros. Quando vai para uma abrangência maior, no período de 1 ano, a pesquisa mostra que os brasileiros estão lendo uma média de 4,9 livros nos últimos 12 meses. Ela também considera os livros que são lidos inteiros e lidos pela metade, ou em partes, né? Um destaque interessante da pesquisa é que a região sul do Brasil é a que tem o maior percentual de leitura, chegando a 5,9 livros no período de 12 meses. E aí, entre os dados que a pesquisa traz, né, aqui são apenas alguns recortes, alguns insights, eu vou contar para vocês então aqui quais são as principais motivações para a leitura. O gosto é a primeira delas. Eu acho que é bacana isso porque é espontâneo, né? Crescimento pessoal aparece em segundo lugar, né, como motivação para a leitura, e a distração vem em terceiro lugar. Agora, quais são os fatores que influenciam na escolha do que se vai ler? A pesquisa nos mostra que o tema, a temática, é o que aparece em primeiro lugar, seguido por dicas de outras pessoas, título e, em quarto lugar, a capa do livro. Aliás, essa parte eu me identifiquei muito com ela, né? Porque quando eu era jovenzinho, eu escolhi o livro por capa, né? Então também aí é um atributo do livro, né, que te faz chegar até ele. Os principais gêneros, os gêneros mais lidos, segundo a pesquisa, a Bíblia, né, aparece em primeiro lugar. Os livros de contos aparecem em segundo e os livros religiosos são o terceiro principal gênero na escolha pelos leitores. Como a gente está vivendo um momento de
internet, tudo muito digitalizado, a informação circulando rapidamente. Então a pesquisa quis saber como é que é a interação do leitor na internet. E olha só, ler pela internet, no caso livros, só apareceu na 10ª posição, em 10º lugar. Ou seja, os leitores fazem outras coisas antes de ler na internet, como por exemplo, troca de mensagens, via WhatsApp, assistir vídeo, ouvir música, então tudo isso vem à frente de ler pela internet. Um dado interessante, Yasmin e Andressa, que eu achei nessa pesquisa é que, assim, como eu comentei há pouco, a gente está falando que a gente está vivendo um mundo muito digitalizado, mas vocês acreditam que 67% dos leitores preferem ainda ler no livro formato físico? Livro em papel, aquele que você sente, que você toca, que você sente o cheiro do livro, inclusive? Eu acredito e me identifico, inclusive. Pois é. Que bacana. Eu também sou desse grupo aí que prefere ler no livro físico, no papel. E 17% dos entrevistados leem nos livros digitais. E um destaque interessante da pesquisa, meninas, é que 79% dos entrevistados nunca ouviram falar de audiolivro. Vocês acreditam nisso? Márcio, e como que ficam as livrarias nessa história? Você tem algum dado sobre isso? Tem sim, Andressa. Tem a Associação Nacional das Livrarias, que traz dados interessantes sobre esse setor no Brasil, Lá em 2015, quando o país estava passando por uma crise econômica que afetou todos os setores da economia, inclusive o setor de livrarias, muitas livrarias fecharam, inclusive, grandes redes fecharam, Depois veio o processo da pandemia, que também afetou de maneira muito forte. Muitas livrarias fecharam, principalmente as livrarias menores. Só que agora a perspectiva da Associação Nacional das Livrarias é de que haja uma retomada, de que mais livrarias abram. Hoje no Brasil são 2.700 livrarias, lojas físicas abertas, E a expectativa da associação que acompanha o setor é que nos próximos anos esse número aumente para cerca de 3.000 livrarias, que é o número lá de 2013, que foi o auge de livrarias abertas, de livrarias físicas funcionando no país. E também tem uma tendência levantada pela associação, é que as livrarias menores vão ocupar mais espaços também, em detrimento das grandes redes, das grandes livrarias. Então é um novo formato que vai aparecendo e também é no interior que aparece, que é essa perspectiva de se abrir mais livrarias nos próximos anos. Legal, então a proposta que tem surgido é de ambientes mais intimistas, livrarias menores, e no interior isso como uma tendência maior também, Exatamente. Esse é o dado que a associação traz pra gente. Muito interessante isso, Márcio. E queria aproveitar que a gente está falando de livrarias, do hábito da leitura, para listar algumas dicas para quem quer criar esse hábito da leitura, Então, para quem está nos assistindo e quer alguma ideia de como começar esse hábito, como criar esse hábito, vamos listar algumas ideias? Bora lá, então. Bom, uma primeira dica é, ao invés de estipular uma meta de livros para ler ao longo do ano, que é um período muito longo, não é palpável a quantidade assim que você tem que ler a cada dia, a cada semana, ao invés de fazer isso, estipular um número de páginas para você ler por dia. Então, ao longo do ano você vai ter lido muitas páginas, talvez isso represente um número alto de livros, mas é muito mais palpável a quantidade por dia, Estipula 10 páginas para ler por dia, fica muito mais fácil de atingir isso do que ler um livro no mês, por exemplo. E escolher um horário também é uma boa dica para o pessoal que está começando, Eu particularmente gosto de fazer minha leitura antes de dormir, me ajuda a fixar melhor o conteúdo. Você pode escolher o horário que funciona melhor para você. Uma outra dica também pode ser se conectar com pessoas que estão lendo, Se inserir nesse meio é fundamental. Você vai se sentir mais estimulado, uma pessoa puxa a outra, já gostou, comenta. Então acho que essa é uma dica bacana também para quem está começando, quer criar o hábito da leitura. E puxando nisso, tem os clubes de leitura também, que você pode participar. São diversos clubes de leitura, que tem por aí, você pode participar pela internet, participar fisicamente também. Eu acho que é um bom estímulo para quem quer começar a criar o hábito da leitura. Com certeza. E até fazer como eu e a Yasmin fizemos, Achar um amigo que está lendo e pedir para ele ler junto com você, para você poder comentar com ele o livro e criar esse hábito em conjunto, em parceria. Uma outra dica para quem está começando agora é não ter medo de abandonar um livro porque não gostou. Eu mesma abandonei vários livros pelo caminho até encontrar livros que realmente me dessem gosto pela leitura. E emendando o que você falou, Yas, eu acho que um outro ponto interessante
é você explorar vários gêneros literários até você encontrar algum que você goste mais. Porque quando você encontra um gênero que te dá prazer na leitura, que te engaja com aquilo, a leitura se torna muito mais fácil. E aí é mais fácil também criar o hábito de ler. Então, Andressa, uma outra dica importante é justamente quando você for ler, e se você ainda não tem esse hábito, é deixar o celular de lado. Certamente as notificações que começam a chegar ali acabam atrapalhando e nos distraindo. E aí o verdadeiro objetivo, que era a leitura, que era o contato com o livro, acaba ficando de lado. E a gente falou aqui sobre explorar diversos gêneros literários até encontrar qual é o seu favorito. E a verdade é que tem histórias que nos empolgam mais que outras. Não é, Andressa? O que faz uma história ser boa? O que precisa ter nela? Olha, eu acho que tem vários fatores, né? Então, os nossos próprios interesses, que foi algo que o Márcio trouxe ali, os dados da pesquisa, é certamente algo que influencia bastante, né? Então, eu particularmente gosto muito de ler romances. O Kaique, que participou aqui do nosso último laboratório, ele falou que adora ler biografias. Então, a gente tem gostos diferentes pelas nossas personalidades, experiências. Então, isso influencia em a gente achar uma história legal, bacana ou não. Mas tem algo que boas histórias têm em comum, que é a jornada do herói. E eu vou explicar para o pessoal de casa do que se trata isso. Vem comigo! Então essa aqui é a jornada do herói. E eu vou explicar agora item a item para vocês entenderem bem como que ela funciona. Então a jornada do herói começa justamente com um herói, com um personagem, um protagonista que vai fazer parte da história. E ele vive ali no mundo comum, na sua zona de conforto, até que existe um chamado para aventura, um chamado para ação. Algum desafio que obrigue ele a experimentar coisas novas, a sair dessa zona de conforto. E assim como qualquer pessoa, qualquer ser que está numa inércia, ele vai recusar esse chamado, ele não vai querer logo de cara participar dessa nova ação, encontrar esse novo desafio. Então ele fica comparando ali o conforto, a segurança que ele tem da forma que ele está, com ter que encontrar um caminho ali que ele nunca viu, um caminho que pode ser difícil de percorrer. E aí, quando ele está nesse impasse, ele encontra um mentor, alguém que vai dar esse empurrãozinho para ele, de fato, entrar na aventura e entrar no mundo desconhecido. E aí ele chega nessa primeira travessia, algo que é totalmente desconhecido para ele, ele vai encarar ali o novo. E como vocês devem lembrar de bons filmes, boas histórias, quando ele entra nesse novo, nesse mundo desconhecido, ele vai passar por várias provas, aliados, vai encontrar inimigos, e isso vai deixar ele mais preparado para as provações que estão por vir. E em meio a tudo isso, ele vai se aproximar da caverna secreta. E o que é isso? É quando ele vai começar a retomar os seus questionamentos iniciais, enfrentar os seus medos. Então lembra quando ele não queria ir para esse mundo desconhecido, porque ele tinha diversos receios, ele queria se manter em segurança, no conforto que ele estava. Então, quando ele está se aproximando da caverna, é justamente quando ele vai retomar todos esses questionamentos iniciais. Ele vai se questionar se ele é capaz, se ele realmente vai fazer isso, ou se ele deveria voltar para onde ele estava, para aquela zona de conforto. E vai chegar um momento que esse herói, esse protagonista, vai ser colocado à prova. Ele vai ter que enfrentar esses medos, essas inseguranças que ele está vivendo. E é claro que quando ele enfrentar, obter o êxito ali naquilo, ele vai ter uma recompensa. Então ele sobreviveu, ou seja, qual for a missão que ele precisava enfrentar, e isso vai ser representado por uma recompensa. Agora que nosso herói foi recompensado, ele vai para o caminho de volta. Então ele já enfrentou todo esse mundo desconhecido e ele vai poder voltar para a zona de conforto dele. Mas essa zona de conforto, ela não vai ser exatamente igual à zona de conforto anterior, porque o herói passou por uma transformação. Então o próximo item ali da nossa jornada é a ressurreição, que tem esse significado de renascer, de ter uma vida nova. E aí nessa vida nova, o nosso herói retorna com o Elixir, então ele é reconhecido por essa conquista, por essa mudança, essa transformação que ele passou ao longo da jornada. E essa jornada do herói, ela é um ciclo. Então o nosso herói passou por toda ela, voltou transformado e obviamente ele pode ser chamado para uma nova ação, para uma nova aventura e passar por tudo isso novamente. E a jornada do herói pode ser usada para criar diversos tipos de conteúdo. Você pode criar um vídeo, um podcast, um artigo
ou até escrever de fato uma história. E para mostrar para vocês que a jornada do herói realmente pode ser usada para tudo isso, eu trouxe um desafio para Yasmin e para o Márcio que estão aqui comigo. Então o desafio é que vocês, usando a jornada do herói, contem qual que é o processo de compra de um imóvel. Vocês topam? Claro. Vamos lá! Vamos lá! Bom, e agora o desafio é com a gente. Bora lá então, Yasmin? Bora lá? Então vamos ver aqui. Essa jornada do herói que a Andressa explicou, eu acho que pensando no processo de compra de um imóvel, o herói seria o comprador. Concorda? Concordo. O cliente, no caso, né? Sim, o cliente. E eu acho que esse chamado para a aventura seria assim, o primeiro contato que ele teria com o imóvel. Então, não sei. E como é que seria esse primeiro contato? Eu tô lá em casa, navegando pela rede social, ou de repente estou andando na rua e identifico um outdoor divulgando um empreendimento? Seria mais ou menos isso, esse chamado? Isso mesmo, eu acho que seria dessa maneira, né? Ele teria ali contato com o empreendimento, falaria, poxa, que interessante. Mas aí a gente vê que depois do chamado tem a recusa, né? Então talvez ele pensasse assim, mas acho que isso é muito difícil para mim, conseguir esse imóvel. Essa recusa poderia ser, será que eu vou ter como financiar esse imóvel? Vou ter que recorrer ao banco? Seria isso, essa recusa? Daí me faz repensar em comprar o imóvel. Será que seria isso? Eu acho que seria isso mesmo. E eu penso que logo depois poderia um corretor entrar em contato e esse seria o encontro com o mentor, né? Aquela pessoa que já passou por esse processo várias vezes e que estaria ali para guiar o herói, no caso, que seria o nosso cliente. Certo, a pessoa especializada que vai nos conduzir nesse processo todo aí, não é isso? Exatamente. E a primeira travessia, que seria ali o próximo ponto da jornada do herói, eu penso que seria uma primeira visita ao imóvel, onde ele iria conhecer esse novo ambiente que poderia ser a futura casa dele. Poxa, você chega lá, se vê naquele novo imóvel, Sim. Né? Gostei, me identifiquei com ele. Bom, daí eu volto para minha realidade. Será que eu posso bancar esse imóvel? Exatamente. Aí a gente entra nas provas aliados e inimigos, né? Vem todo aquele processo burocrático que a gente já conhece, financiamento com o banco. E é nesse momento em que ele vai voltar para aquela caverna secreta. Poxa, será que eu vou conseguir mesmo pagar o financiamento do banco? Será que eu me coloco nessa situação? Será que eu vou dar conta? Depois disso tudo, Yasmin, vem de fato o momento da aprovação, que é onde ele vai reunir todas as informações que ele tem, que ele adquiriu até então, vai criar coragem e vai para o banco buscar o financiamento, né? Sentar de frente com o gerente lá e aprovar um crédito para que ele possa adquirir esse imóvel. Tendo sempre em vista, né, a recompensa, que é o imóvel. Ele ainda não tem essa recompensa, mas no momento da aprovação ele está sempre olhando e desejando a recompensa. E a partir daí ele começa a fazer o caminho de volta. Tá chegando ali no finalzinho do processo e ele tá voltando para a zona de conforto. Que chega no momento na fase da ressurreição. Que é quando há uma transformação de fato na vida desse comprador, desse cliente, né? Ele vai pegar de fato a chave do imóvel. Com certeza. E aí a gente tem ali aquela última fase que é o retorno com o Elixir, né, Márcio? E então esse retorno do Elixir seria a questão ali do reconhecimento pela jornada que ele passou. É quando os amigos, os parentes ficam sabendo da compra do imóvel, né, vão até o imóvel da pessoa para ali prestigiar aquele momento de conquista. E deve ser um momento bastante significativo, né? Com certeza. Depois de todo esse processo que ele passou, poder receber os amigos em casa, ter um reconhecimento. E a Andressa nos trouxe esse desafio para mostrar uma das aplicações possíveis, que nesse caso foi entender a jornada de compra do consumidor. Mas ela pode ser utilizada em diversas situações, para construir podcasts, para escrever artigos, para produzir vídeos, e o limite é a sua criatividade. Bom, o nosso laboratório de educação vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever e de dar um like. E não deixe de baixar nosso app para ficar atualizado sobre tudo que acontece no mercado imobiliário e também seguir a Brain nas principais redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau!